Acordei às 6 horas da manhã, como sempre, não porque quisesse, mas porque, com a idade, meu sono se tornará leve e irregular. Aos 65 anos, eu já tinha aprendido a conviver com isso, como com muitas outras coisas. Fiquei ali deitado por mais 5 minutos, organizando meus pensamentos. Então, com cuidado para não perturbar minhas articulações doloridas, sentei-me na beira da cama, na minha cama, no meu quarto, no meu apartamento. Embora, às vezes, parecesse que nada daquilo me pertencia mais. Do lado de fora da janela, Raioad estava acordando. O tranquilo bairro de Soltate, onde morei a maior parte da minha vida, ainda dormia na névoa da manhã. Dali, eu podia ver um trecho da rodovia onde os primeiros carros já se arrastavam em direção a Oakland e São Francisco. Antigamente, o carro do meu Edward estava entre eles todas as manhãs, durante 32 anos. Então ele se foi, e tudo mudou. Vesti meu hobby e saí silenciosamente do quarto. O apartamento tinha 3 cômodos, mas era espaçoso, quase 120 metros quadrados. Edward e eu compramos nos anos 80, quando os preços na Califórnia não eram tão absurdos. Depois, acrescentamos um segundo andar e construímos um pátio. Tantos planos, tantas esperanças, e agora esta casa se transformou em um campo de batalha onde eu sou o lado perdedor. A cozinha estava limpa. Eu sempre lavo a louça antes de dormir, não importa o quão cansada eu esteja. Velhos hábitos custam a morrer para uma enfermeira de pronto-socorro. A ordem é primordial, especialmente quando o caos reina ao redor. Coloquei a chaleira no fogo e peguei minha única alegria, uma caixa de chá Sencha que comprei em uma lojinha perto do meu antigo local de trabalho. Darla, minha cunhada, só tomava café em cápsulas e torcia o nariz quando eu preparava o chá. Enquanto a água fervia, preparei a massa para as panquecas. Terence, meu filho, as adorava desde a infância e, apesar de tudo, eu continuava a fazê-las todos os sábados. Talvez fosse a minha maneira de tentar manter pelo menos uma tradição familiar, um fio condutor que nos conectava ao passado, quando éramos uma família de verdade. A porta rangeu nos fundos do apartamento. Era Oliver, meu neto mais novo. Aos 14 anos, ele já era mais alto do que eu, mais magro e desajeitado, como um potro. Seu cabelo escuro estava sempre desgrenhado, seus olhos escondidos atrás de uma longa franja, e seus fones de ouvido pareciam estar colados às orelhas. Bom dia, Oliver, sorri para ele. As panquecas estarão prontas em 15 minutos. Ele assentiu sem tirar os fones de ouvido e sentou-se à mesa da cozinha com o tablet nas mãos. Parei de levar o comportamento dele para o lado pessoal há muito tempo. Pelo menos ele não me xingava como sua irmã mais velha, Raquel. Mesmo sabendo que Oliver era quem via e entendia tudo o que acontecia na casa melhor do que ninguém. Mãe, você viu meu suéter azul? Raquel irrompeu na cozinha, já completamente vestida e maquiada, apesar da hora tão cedo. Aos 17 anos, ela era uma bela cópia da mãe, as mesmas maçãs do rosto salientes, o mesmo nariz reto, o mesmo cabelo castanho. Só os olhos eram como os de Terence, castanhos, suaves, herdados do meu falecido marido. Lavei ontem, querida. Deve estar no seu armário, na segunda prateleira, eu disse. Já procurei lá, ela retrucou, mas logo suavizou. Desculpe, mãe. É que estou atrasada para a reunião do meu grupo de projeto no sábado de manhã. Ergui as sobrancelhas, surpresa, enquanto virava uma panqueca. Aulas de veterinária, lembra? Estamos fazendo um projeto sobre tratamento de animais abandonados, explicou ela. Assenti, lembrando. Raquel sonhava em ser veterinária desde que Edward lhe dera um livro sobre animais selvagens de presente de aniversário de 10 anos. Ela estava muito determinada. Olhe no cesto de roupa suja do banheiro, sugeri. Acho que esqueci de pendurar. Ela saiu correndo e voltou 1 minuto depois com o suéter que procurava. Obrigada, mãe. Você é a melhor, disse ela, me beijando na bochecha e pegando uma panqueca direto da frigideira. Isso é tão bom. Marlene. A voz áspera de Darla me fez pular. Ela nunca me chamava de mãe,
nem mesmo pelo meu primeiro e segundo nomes, apenas Marlene, como se tivéssemos a mesma idade ou fossemos colegas. Você mexeu nas minhas coisas do banheiro de novo? Minha cunhada estava parada na porta com as mãos na cintura. Aos 39 anos, ela parecia bem magra, em forma, com postura perfeita. Gerente de uma lavanderia self-service, ela sempre se vestia como se fosse a uma entrevista de emprego em uma grande empresa, calças justas, blusas, poucas joias. Seu cabelo loiro estava preso em um coque apertado que acentuava suas feições marcantes. Acabei de limpar as prateleiras, Darla. Todos os seus potes estão onde você os deixou, eu disse. Não consigo encontrar meu creme para as mãos. Ela semicerrou os olhos, aquele que o Terrence me deu de aniversário. Talvez esteja no quarto, sugeri cautelosamente, continuando a virar as panquecas. Eu sempre guardo no banheiro, ela disparou, na gaveta da direita, onde ficam todas as minhas outras coisas, aquelas que você vive mudando de lugar. Oliver bufou baixinho atrás de mim, os olhos grudados no tablet. Raquel revirou os olhos. Mãe, vi seu creme no criado mudo, disse ela, enfiando o último pedaço de panqueca na boca. Preciso ir. Estou atrasada. Darla franziu os lábios, dizendo não, obrigada nem para a filha nem para mim. Ela simplesmente se virou e foi embora, deixando para trás um rastro de perfume caro e reclamações silenciosas. Coloquei as panquecas prontas em um prato grande e o coloquei na mesa ao lado do xarope de bordo, outra tradição de família. Terrence apareceu bem na hora em que eu terminava de lavar a panela. 42 anos, com a linha do cabelo recuando e uma barriga pequena, ele ainda parecia o garotinho que eu carregava nos braços, meu único filho, meu orgulho e minha dor. Bom dia, mãe, bocejou ele, espreguiçando-se. Panquecas? Você é um milagre. Em momentos como aquele, eu queria acreditar que nem tudo estava perdido, que meu filho ainda estava lá dentro daquele homem cansado e sem coragem que deixava a esposa governar a casa da mãe. Seu pai costumava dizer que sábado sem panquecas não era sábado, sorri, servindo-lhe uma xícara de café. Terrence assentiu sem levantar os olhos. Nós dois sabíamos que ele não gostava que eu falasse sobre Edward. Isso deixava constrangido, lembrando de como as coisas haviam mudado desde sua morte, 5 anos antes. Darla voltou para a cozinha, segurando o creme nas mãos, demonstrativamente. Estava no criado mudo, exatamente como a Raquel disse ela, lançando-me um breve olhar. Da próxima vez, Marlene, não toque nas minhas coisas, ok? Todo mundo precisa do seu espaço pessoal. Assenti silenciosamente, embora quisesse dizer tanto, que meu espaço pessoal havia sido violado há muito tempo, que este apartamento era minha propriedade, da qual eu ainda estava pagando a hipoteca, que eu os havia deixado se mudar depois que Terrence foi demitido do emprego anterior, pensando que seria temporário, 1 ano no máximo, até que se recuperassem. Mas 3 anos se passaram. Em vez disso, servi-me de mais um pouco de chá e fui até a janela. Do 8º andar, avistava-se a cidade, as colinas distantes e, em dias claros, até a baía. Hoje, o céu estava coberto por uma leve neblina, uma típica manhã californiana. Mãe, a Darla e eu vamos à festa de aniversário da Rory hoje à noite, disse Terrence, mastigando uma panqueca e acompanhando-a com café. Você vai ficar com as crianças? Não era uma pergunta, era uma afirmação, como sempre. Eles nunca perguntaram se era conveniente para mim ou se eu tinha planos. Apenas me apresentaram um fato consumado. Claro, eu disse, virando-me para ele com um sorriso. Tenho um livro novo que queria ler em paz. Ótimo, disse Darla, tirando um iogurte da geladeira. A propósito, notei que você usou meu shampoo de novo. O francês. Pedi para você não tocar nele, Marlene. É caro, e eu compro especialmente para o meu cabelo. Eu não tinha tocado no shampoo dela, eu tinha o meu de sempre, do supermercado, mas não adiantava discutir. Desculpe, Darla. Não farei isso de novo, eu disse. Ela assentiu, como se aceitasse o pedido de desculpas de um vassalo, e sentou-se à mesa ao lado do marido. Eles começaram a discutir seus planos para a noite, me ignorando completamente.
Terminei meu chá, coloquei a xícara na lava-louças e saí da cozinha, sentindo-me aliviada por poder voltar para o meu quarto. Ao passar pelo quarto de Oliver, ouvi uma música suave. Ele havia retornado para o quarto logo após o café da manhã. A porta estava entreaberta e eu espiei lá dentro. Meu neto estava sentado em frente ao computador, completamente absorto em algum jogo. Seus ombros magros estavam tensos, seus dedos se movendo rapidamente pelo teclado. Oliver, você gostaria de dar uma caminhada hoje? O tempo está bom, eu disse. Ele se virou, tirando os fones de ouvido por um segundo. Não posso, vovó. Tenho um torneio online. É um jogo de equipe. Não posso decepcionar os rapazes. Entendo, sorri outra vez. Ele assentiu e colocou os fones de ouvido de volta. Costumávamos ir muito ao parque juntos. Eu lhe mostrava plantas diferentes e contava histórias do meu trabalho na ambulância. Mas, no último ano, ele se tornou cada vez mais retraído, preferindo o mundo virtual ao real. Eu não o culpava. Havia uma tensão constante no apartamento. No meu quarto, sentei-me na cama e peguei um álbum de fotos antigo do criado mudo. Folheei as páginas familiares, nosso casamento com Edward, o nascimento de Terrence, seus primeiros passos, as férias escolares, a formatura. Lá está ele, nos apresentando Darla, jovem, apaixonada, feliz. Aqui estão as primeiras fotos com a recém-nascida Raquel, depois com Oliver. As últimas fotos com Edward, já grisalho, mas ainda forte e cheio de energia. Quem poderia imaginar que um ataque cardíaco levaria tão repentinamente? Após a morte dele, aguentei firme o máximo que pude. Continuei trabalhando no serviço de ambulância por mais 2 anos antes de me aposentar. Alguns meses depois, Terrence perdeu o emprego como engenheiro em uma construtora. Ele me ligou imediatamente. Mãe, precisamos de um tempo para nos recuperar. Podemos ficar com a senhora? Só por 1 ano, no máximo. É claro que concordei. Como poderia recusar meu único filho? Eles venderam a casa para pagar as dívidas, que, como descobri mais tarde, eram principalmente dívidas de jogo. Terrence havia se viciado em apostas esportivas e foi morar comigo. Terrence conseguiu um emprego como operador em uma fábrica de autopeças com um corte significativo no salário. Darla continuou a trabalhar como administradora na lavanderia. Eles só tinham dinheiro para o essencial e a educação dos filhos. Eu não pedi que pagassem a moradia, apenas a minha parte das contas. Mas, aos poucos, tudo começou a mudar. Darla começou a me dar ordens na cozinha, reorganizando os móveis e comentando sobre meus hábitos. Terrence se manteve quieto e tentou não se envolver. No início, tentei defender meus limites delicadamente, mas cada vez terminava em uma guerra fria silenciosa que machucava as crianças, e eu comecei a ceder, em coisas pequenas, em coisas insignificantes e, depois, em coisas mais sérias. Escondi o álbum de volta no criado mudo quando ouvi uma batida na porta. Era a Raquel. Ela tinha chegado da aula mais cedo do que eu esperava. Mãe, posso entrar? Claro, querida, eu disse. Ela entrou e fechou a porta atrás de si. Olhou ao redor, como se estivesse se certificando de que estávamos sozinhos, e sentou-se ao meu lado na cama. Eu queria me desculpar pela mamãe, disse ela baixinho, pelo que ela disse hoje de manhã sobre o shampoo e tudo mais. Está tudo bem, querida. Não se preocupe com isso, respondi. Mas não está certo, disse ela, com a raiva brilhando nos olhos. Esta é a sua casa, e ela age como se você fosse. Ela parou de falar. Como se eu fosse uma hóspede que está se aproveitando da sua hospitalidade, sugeri gentilmente. Raquel assentiu, mordendo o lábio. Conversei com o papai, mas ele simplesmente ignora. Diz que está tudo bem, que você gosta de cuidar da gente. Suspirei. Terrence sempre foi um mestre em se enganar. Sabe, peguei a mão da minha neta, às vezes é mais fácil para as pessoas ignorar os problemas do que lidar com eles. Seu pai é um bom homem, Raquel. Ele só tem medo de conflitos.
Assim como você, disse ela, olhando-me diretamente nos olhos. Vovó, por que você deixa que te tratem assim? O apartamento é seu. Você poderia, o quê? Expulsar todos vocês? Balancei a cabeça. Vocês são a minha família. Vocês são tudo o que me resta. Raquel me abraçou, pressionando a bochecha contra meu ombro. Sabe, eu tenho escrito suas histórias, disse ela inesperadamente, as que você me contou sobre seu trabalho na ambulância, sobre os chamados difíceis, as vidas que você salvou. Você foi tão corajosa, vovó. O que aconteceu com aquela mulher? Eu não sabia como responder. Onde estava Marlene Harris, que não hesitava em se atirar em prédios em chamas? Que conseguia tomar decisões difíceis em segundos que determinavam a vida das pessoas? Que não tinha medo de colocar médicos arrogantes em seus devidos lugares quando tinha razão? Que usava seu uniforme com orgulho e sabia do seu próprio valor? Ela ainda está aqui, eu disse, tocando o peito. Só um pouco cansada. Raquel assentiu compreensivamente e se levantou. Preciso terminar meu projeto, mas queria que você soubesse que Oliver e eu estamos sempre ao seu lado. Quando ela saiu, fiquei imóvel por um longo tempo, olhando pela janela. Atrás dela, Hayward continuava a viver sua vida, uma cidade americana comum, onde famílias comuns com problemas comuns viviam em casas comuns. Ouvi outra batida na porta, desta vez mais forte. Marlene, era Darla. Quero lavar as cortinas da sala. Você pode me ajudar a tirá-las? Respirei fundo, preparando-me para deixar meu refúgio e retornar à realidade, onde eu não era dona da casa, mas uma criada em meu próprio lar. Claro, Darla, estou indo, eu disse. Sabe, Marlene, às vezes eu não entendo como você aguenta. Lauren Falls mexeu vigorosamente o açúcar do café, mesmo que ele já tivesse dissolvido há muito tempo. Estávamos sentados em nosso café favorito, o Bluebird, um lugar comum a 2 quarteirões da biblioteca municipal, onde Lauren trabalhava como bibliotecária havia 27 anos. Baixei os olhos, encarando meu chá. Ao contrário de casa, estava fraco. Mas pelo menos Lauren estava ali, a única pessoa com quem eu podia conversar abertamente. Não é tão ruim assim, tentei sorrir, mas não foi convincente. Pare com isso, Lauren estreitou os olhos. Aos 63 anos, ela era tão direta quanto quando nos conhecemos no ensino médio. Você está deixando que eles te pisem na sua própria casa. Suspirei, admitindo a derrota. Lauren sempre me enxergava. O que eu deveria fazer? Expulsá-los? Eles são minha família. Famílias não se tratam assim, disse ela, colocando a xícara na mesa com tanta força que algumas gotas de café espirraram no pires. Escute, Marlene, eu te conheço há 50 anos. Onde está a mulher que um dia enfrentou um valentão bêbado com o dobro do tamanho dela por machucar a namorada? Sorri involuntariamente, lembrando-me do incidente. Eu tinha 19 anos. Lauren e eu estávamos voltando de um baile e, no estacionamento, vimos um cara grande empurrando uma garota chorando. Sem pensar, me coloquei entre eles. Isso foi há muito tempo, balancei a cabeça. Éramos jovens e estúpidos. Não, foi corajoso e certo, Lauren se inclinou para a frente. Você se lembra de quando trabalhava na ambulância? Quantas vidas você salvou? Quantas vezes você tomou decisões difíceis sob pressão? Onde está aquela Marlene? Fechei os olhos e as lembranças me inundaram. 28 anos no serviço de ambulância, primeiro como paramédica, depois como membro sênior da equipe, chamadas intermináveis, noites sem dormir, adrenalina no sangue e a sensação de estar fazendo algo importante. Lembrei-me do acidente na rodovia quando nossa equipe teve que retirar 5 vítimas de um micro-ônibus destruído. Lembrei-me de fazer um parto em um elevador em um arranha-céu quando a energia acabou e eu tive que usar uma lanterna para fazer o parto. Lembrei-me do incêndio no asilo onde resgatamos idosos, muitos dos quais não conseguiam andar sozinhos. Naqueles momentos, nunca hesitei ou duvidei de mim mesma. Eu sabia o que fazer e fiz.
Você era forte, a voz de Lauren me trouxe de volta ao presente. O que aconteceu com aquela mulher? Ela envelheceu, sorria amargamente, e foi deixada sozinha. Bobagem, Lauren acenou com a mão. Não estou ficando mais jovem, e meu marido morreu há 8 anos. Mas eu não deixo ninguém me passar por cima, e você também não deveria. Não disse nada, olhando pela janela para as pessoas que passavam. Hayward havia mudado nos últimos anos, tornando-se mais lotada e barulhenta. Ou talvez eu é que tivesse mudado, ficando mais quieta e discreta. Me conta o que está acontecendo, disse Lauren, empurrando um prato de torta de limão para mim. E coma. Você emagreceu. Obedientemente, peguei meu garfo, sabendo que era inútil discutir. Tudo na mesma, eu disse. A Darla manda em todo mundo. O Terrence fica quieto. Eles tratam tudo na casa como se fosse deles, mas me criticam constantemente se eu toco nas coisas deles. A Darla me critica por tudo, por eu não ter lavado a louça direito, por eu ter ouvido o rádio muito alto, por eu ter estragado a blusa dela quando a lavei. E o Terrence, o que o seu filho diz? Nada, balancei a cabeça. Ou ele simplesmente ignora. Mãe, você conhece a Darla, ela só gosta de estar no controle. Como se isso fosse uma desculpa. Lauren bufou. E as crianças? Como estão seus netos? Meu rosto se suavizou. A Raquel entende o que está acontecendo. Às vezes, ela tenta me defender, mas tem dificuldades com a mãe. O Oliver está fechado no próprio mundo, computador, jogos, fones de ouvido. Costumávamos caminhar e conversar bastante. Agora ele quase não sai do quarto. Esta situação claramente não é saudável, Lauren bateu a unha na mesa. Para todos vocês. Você precisa fazer alguma coisa, Marlene. O que exatamente? Abri as mãos. Eles moram comigo há 3 anos. Não têm dinheiro para comprar uma casa própria. Se eu os expulsar, para onde eles vão? Você não precisa expulsá-los, Lauren revirou os olhos. Mas você precisa estabelecer limites. É a sua casa e você merece respeito. Lembre-os disso. Fiquei em silêncio, pensando nas palavras dela. Algo se agitou dentro de mim, a mesma determinação que eu um dia conhecera, mas logo se dissipou, dominada pelo medo de ficar completamente sozinha. Vou pensar nisso, eu finalmente disse. Eu prometo. Lauren bufou, cética, mas mudou de assunto, começando a falar sobre o novo sistema de computador que estavam instalando na biblioteca e como ele estava deixando todos os funcionários com mais de 40 anos loucos. Cheguei em casa por volta das 17 horas, carregada de compras. Terrence costumava fazer as compras, mas hoje ele estava fazendo hora extra, pelo menos foi o que ele disse. O apartamento estava estranhamente silencioso. A porta de Oliver estava fechada, ele provavelmente estava brincando de novo. Raquel, a julgar pelo bilhete na geladeira, tinha ido à casa de uma amiga estudar para uma prova e voltaria para o jantar. Vozes abafadas vinham do quarto de Terrence e Darla. Entrei silenciosamente na cozinha e comecei a desempacotar as compras. Você está falando sério, Terrence? 12 mil? A voz de Darla ecoava com raiva, mesmo através da porta fechada. São todas as nossas economias. Fiquei paralisada, ouvindo. Sabia que era errado bisbilhotar, mas não conseguia me mexer. Eu tinha certeza de que os Lakers iam ganhar, a voz de Terrence soava patética. Eles tiveram uma ótima sequência de vitórias. Não me importo com a sequência de vitórias deles, Darla quase gritava. Guardamos esse dinheiro para dar entrada em uma casa para finalmente sairmos daqui. Cobri a boca com a mão. 12 mil dólares, Terrence perdeu 12 mil dólares no jogo. Vou ganhar de volta, prometo, sua voz soou desesperada. Eu tenho um sistema. Acabei de começar a usá-lo. Um sistema? A risada histérica de Darla ecoou em meus ouvidos. Seu sistema nos levou à casa da sua mãe há 3 anos. Achei que você tivesse desistido depois da última vez.
Escute, querida, disse Terence mais baixo, tentando acalmá-la. Eu pago tudo de volta. Me ofereceram turnos extras na fábrica e posso pedir à minha mãe. Não, respondeu Darla rispidamente. Já estou farta dos seus favores. Não vou depender ainda mais da sua mãe. Coloquei cuidadosamente o saco de legumes na mesa, tentando não fazer barulho. Meu coração batia loucamente. Terence estava apostando de novo e mentiu para mim de novo. Não havia hora extra hoje. Ele provavelmente estava em alguma casa de apostas, gastando as últimas economias da família. A porta do quarto se abriu de repente e eu mal tive tempo de me virar para a geladeira, fingindo guardar as compras. Darla saiu correndo do quarto, batendo a porta com tanta força que o vidro estremeceu. Ah, Marlene, ela parou ao me ver. Você já voltou. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar ou de raiva. Seu cabelo estava despenteado e suas bochechas, coradas. Eu nunca a tinha visto tão perturbada. Acabei de chegar em casa, sorri com a maior naturalidade possível. Comprei tudo para o jantar. Pensei em fazer uma caçarola de atum. O Terence adora. Darla me encarou por alguns segundos, como se não entendesse o que eu estava dizendo. Então, balançou a cabeça. Faça o que quiser, disse ela. Estou indo embora. Não me espere para o jantar. Ela pegou a bolsa e o casaco no cabideiro do corredor e saiu correndo do apartamento, batendo a porta atrás de si. Expirei lentamente, só então percebendo que estivera prendendo a respiração. Terence saiu do quarto, pálido e com uma expressão vazia no rosto. Parou na porta da cozinha, hesitante em entrar. Você ouviu tudo, não ouviu? Perguntou baixinho. Assenti, sem ver sentido em fingir. 12.000, Terence, minha voz tremeu. Como pôde? Ele baixou os olhos, e eu não vi um homem de 42 anos parado à minha frente, mas um garotinho que havia quebrado a janela do vizinho com uma bola e estava com medo de admitir. Achei que ia dar sorte dessa vez, murmurou ele. Estudei as estatísticas, calculei tudo. Não faça mais isso, eu disse, estendendo a mão e pegando a dele. Por favor, Terence, você está destruindo a si mesmo e a sua família. Ele assentiu, ainda sem olhar para mim. Eu sei. Vou parar. Eu prometo. Desta vez, com certeza. Nós dois sabíamos que era mentira. Ele prometia a mesma coisa depois de cada perda. E, no entanto, sempre voltava a jogar assim que tinha dinheiro. Vá descansar, eu disse, empurrando delicadamente para o quarto. Ligo quando o jantar estiver pronto. Deixada sozinha, continuei cozinhando mecanicamente, mas meus pensamentos estavam distantes. As palavras de Lauren ecoavam na minha cabeça. Você deixou que eles te pisassem. E agora isso. Terence havia perdido tudo, e Darla estava furiosa. Eu sabia por experiência própria que a raiva dela inevitavelmente se espalharia para mim, o elo mais fraco aos olhos deles. Raquel voltou por volta das 7, animada e cheia de energia. Oi, mãe, ela me beijou na bochecha. Como foi seu dia? Você viu a Lauren? Sim, nos divertimos muito, sorri, sem querer sobrecarregá-la com meus problemas. Como está indo a preparação para a prova? Ótima. Acho que estou pronta, disse ela, espiando o forno. Caçarola de atum. Cadê a mamãe? Ela saiu, dei de ombros. Disse para não esperarmos por ela para o jantar. Raquel franziu a testa. Eles brigaram com o papai de novo? Eu a ouvi gritando hoje de manhã. Hesitei, sem saber o que dizer. Não queria fazer Terence ficar mal na frente da filha, mas também não queria mentir. Eles tiveram um desentendimento, eu finalmente disse. Acho que precisam de um tempo para se acalmar. Raquel assentiu, compreensiva. Não era a primeira vez que seus pais discutiam. Vou buscar o Oliver para jantar, disse ela, e foi para o quarto do irmão. O jantar transcorreu em silêncio tenso.
Terence mal tocou na comida, embora geralmente devorasse minha caçarola com gosto. Oliver, como sempre, estava perdido em seus próprios pensamentos, e Raquel tentou aliviar o clima com histórias sobre a escola, mas desistiu rapidamente, sentindo o clima geral. Depois do jantar, mandei as crianças fazerem a lição de casa e comecei a lavar a louça. Terence silenciosamente ajudou a tirar a mesa e foi para a sala assistir TV, seu refúgio habitual dos problemas. Darla voltou por volta das 22 horas. Eu tinha acabado de passar roupa e estava prestes a ir para a cama. Ao ouvir a porta da frente se abrir, fiquei paralisada, esperando outra explosão de raiva. Mas, em vez disso, ouvi o riso de uma mulher. Darla não estava sozinha. Entre, Nancy, a voz da minha cunhada soou relaxada, até alegre. Terence provavelmente já está dormindo, e é improvável que a velha vá meter o nariz para fora do quarto. Fiquei paralisada na porta do meu quarto, sem ousar sair. A velha? Ela estava falando de mim? Tem certeza? A segunda voz feminina soou incerta. Está tarde. Não quero incomodar ninguém. Vamos, a casa é minha, Darla a dispensou. Posso convidar quem eu quiser, quando eu quiser. Mordi o lábio, sentindo uma onda de indignação crescendo dentro de mim. A casa dela? Depois de 3 anos vivendo às minhas custas, ela considera este apartamento seu. Como é morar com a mãe do seu marido? A voz de Nancy soou curiosa. Ouvi-as entrarem na cozinha, com os copos tilintando. Darla devia ter pegado o vinho. É temporário, a voz de Darla soava confiante. Já juntamos quase tudo para a entrada da nossa casa. Mentira. Depois da perda do Terence hoje, eles não tinham mais nada. Mas é claro que nem tudo são flores, continuou Darla, baixando a voz. Mas eu ainda conseguia ouvir cada palavra no silêncio do apartamento. A Marlene mete o nariz em tudo, muda as nossas coisas de lugar e dá sermão nas crianças, principalmente na Raquel. Ela já é como uma avó. Sinto muito por você, disse Nancy. Minha sogra era um verdadeiro pé no saco até se mudar para a Flórida. A melhor decisão da vida dela. As duas riram, e eu senti um nó na garganta. Então era assim. Eu era um pé no saco para elas? Um incômodo. A parte mais difícil é fingir que apreciou todos os favores dela, disse Darla, claramente fazendo aspas no ar. Seus jantares, suas roupas para lavar, sua faxina, como se não pudéssemos nos virar sem ela. Por que aguentar isso? A voz de Nancy soou genuinamente confusa. Por que não se mudar? Dinheiro. Darla suspirou. Você sabe quanto custa uma casa em Rio Ardo hoje em dia? E desde que o Terence foi rebaixado no trabalho. Ela parou de falar. De qualquer forma, temos que aguentar a velha, mas não vai ser por muito tempo. Eu prometo. A velha. É assim que ela me vê? É nisso que me tornei na minha própria casa. Fechei a porta do quarto silenciosamente e sentei-me na beira da cama, sentindo minhas mãos tremerem. Lágrimas ardiam em meus olhos, mas não as deixei cair. Anos trabalhando em uma ambulância me ensinaram a conter minhas emoções até o momento certo. Olhei para minhas mãos, enrugadas, com veias salientes, mas ainda fortes, mãos que haviam segurado recém-nascidos e fechado os olhos de moribundos. Mãos que haviam costurado feridas e consertado ossos quebrados. Mãos que, segundo Darla, agora não passavam de uma ferramenta para servir à sua família. Você deixou que eles pisassem em você, a voz de Lauren ecoou na minha cabeça. E pela primeira vez em muito tempo, admiti que ela estava certa. Eu tinha deixado acontecer. Eu tinha me tornado invisível na minha própria casa, um velho fardo. Algo se rachou dentro de mim, como gelo em um rio na primavera. Uma rachadura fina, quase imperceptível. Mas eu sabia que rachaduras como essa tinham tendência a crescer. A semana seguinte a minha audição da conversa se arrastou de forma agonizante. Tentei agir normalmente. Preparei o café da manhã, limpei o apartamento, lavei a roupa,
todos os mesmos rituais diários que há muito tempo se tornaram naturais para mim. Mas algo havia mudado por dentro. As palavras de Darla, velho fardo, ecoavam em meus ouvidos toda vez que eu via minha nora. Terence estava deprimido e calado. Darla o ignorou propositalmente durante o jantar, falando apenas com as crianças. Notei Raquel e Oliver trocando olhares preocupados, sentindo a tensão crescente. Na sexta-feira à noite, eu estava terminando de tirar o pó da sala quando ouvi a porta da frente bater. Darla tinha chegado do trabalho mais cedo do que de costume, e algo em seu andar, o clique enérgico de seus saltos no piso de parquet, me disse que ela tinha novidades. Ah, Marlene, você chegou, disse ela, jogando a bolsa no sofá e examinando a sala com um olhar avaliador. Ótimo, precisamos conversar. Larguei o espanador com cuidado e me endireitei. Aconteceu alguma coisa, Darla? Sim, e algo maravilhoso. Ela sorriu, aquele sorriso especial que nunca a atingia. Consegui uma promoção. Agora sou gerente da rede de lavanderias da nossa região. Parabéns, eu disse sinceramente. Que ótima notícia. Sim, o salário é melhor e as perspectivas de carreira são melhores, disse ela, olhando ao redor da sala como se avaliasse a situação. Mas há uma condição. Preciso fazer parte do trabalho remotamente, de casa. Preciso de um escritório em casa. Algo se agitou dentro de mim, um pressentimento ruim que tentei reprimir imediatamente. Talvez possamos reformar parte da sala, sugeri. Poderíamos colocar uma escrivaninha perto da janela, onde a luz é boa. Não, Marlene, ela balançou a cabeça. Preciso de um espaço separado onde ninguém me incomode. Estava pensando no seu quarto. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Meu quarto? Sim, ela sentiu, como se fosse a sugestão mais natural do mundo. É o quarto mais iluminado e espaçoso depois do meu e do Terence. E, francamente, é grande demais para uma pessoa só, principalmente com seus pertences mínimos. Meus pertences mínimos. Durante anos, eu vinha me livrando das minhas coisas para dar espaço para as tralhas dela. Eu havia dado a ela prateleiras nos meus armários, gavetas nas minhas comodas, espaço no depósito, e agora ela queria tirar o meu último resquício de espaço pessoal. Onde vou dormir? Minha voz saiu baixa, quase submissa. Podemos reformar o depósito, Darla deu de ombros. É pequeno, mas tem espaço para uma cama e um criado mudo. Você só dorme lá, né? Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim, mas anos reprimindo meus sentimentos me dominaram. Preciso pensar nisso, Darla, eu disse calmamente. São mudanças importantes. Claro, pense nisso, ela sorriu condescendentemente, como se estivesse falando com uma criança. Mas eu gostaria de começar a reorganizar amanhã. Os móveis do escritório serão entregues na quarta-feira. Ela já tinha encomendado, sem nem me perguntar, sem discutir. Ela simplesmente decidiu que seria assim. Você já conversou sobre isso com o Terence? Perguntei, esperando que meu filho ao menos tentasse me defender. Claro, ela me dispensou. Ele está totalmente a favor. Esta é a nossa chance de finalmente nos recuperarmos depois dos acontecimentos recentes. Eventos recentes. Foi assim que ela chamou o prejuízo de $12.000 do Terence. Vou conversar com ele, eu disse, sentindo uma estranha calma crescendo dentro de mim, não humildade, mas algo mais. Algo perigoso. Por favor, Darla deu de ombros. Só não demore muito para decidir. Já encomendei a tinta para as paredes. Acho que cinza claro vai ficar ótimo. Ela se virou e foi para a cozinha, me deixando parada no meio da sala com um pano de pó na mão. Minha casa, meu quarto, minha vida, e eles iam mudar tudo sem o meu consentimento. Terence chegou do trabalho por volta das 7. Eu estava esperando por ele na cozinha, preparando seu assado favorito. Darla tinha ido a uma reunião com os colegas e as crianças estavam na casa de uma amiga.
Ficamos sozinhos, mãe e filho, como antigamente, quando Edward viajava a negócios, e Terence e eu tínhamos noites especiais com jogos de tabuleiro e biscoitos caseiros. O cheiro está maravilhoso, mãe. Ele sorriu ao entrar na cozinha, mas seu sorriso desapareceu quando viu a minha expressão. Algo errado. A Darla me contou sobre a promoção dela, eu disse, apontando uma cadeira para ele. Sente-se. Vamos conversar. Ele lambeu os lábios, nervoso, mas obedeceu. Sim, ótimas notícias. O salário dela vai quase dobrar, e ela quer usar o meu quarto como escritório, interrompi. É verdade que você concordou? Terence baixou os olhos, e eu soube imediatamente qual seria a resposta dele. Mãe, é só temporário, ele começou a explicar. Assim que a gente juntar dinheiro para a entrada da casa. Depois que você perdeu $12.000, balancei a cabeça. Terence, você percebe que está me pedindo para me mudar para um depósito, um quarto sem janelas do tamanho de um armário? Vamos deixá-lo confortável, disse ele, ainda sem olhar para mim. Vamos colocar uma cama bonita e abajures. Não se trata da cama, suspirei. É uma questão de respeito. Esta é a minha casa, Terence. Ainda estou pagando a hipoteca dela. Eu sei, ele se afundou ainda mais. E somos gratos a você por nos deixar morar aqui. Mas esta é uma chance para Darla, para todos nós. Com o novo salário dela, podemos economizar para nossa própria casa mais rápido. E quanto tempo isso vai levar? Olhei para o meu filho, tentando ver nele o homem responsável que Edward e eu esperávamos criar. 1 ano, 2, 5. Quando foi a última vez que você fez algo por si mesmo em vez de simplesmente seguir o fluxo e fazer as vontades da Darla? Isso não é justo. Ele finalmente ergueu os olhos, e vi um lampejo de mágoa em seus olhos. Estou tentando sustentar minha família. Sim, cometi um erro com aquelas apostas, mas estou trabalhando nisso. E a promoção da Darla é a nossa chance de consertar as coisas. Fazendo sua mãe viver em um armário, balancei a cabeça. Terence, isso não está certo, e você sabe disso. Ele ficou em silêncio, olhando para o assado intocado. Eu podia ver a luta em seu rosto. Uma parte dele sabia que eu estava certo, mas outra parte, mais forte, tinha medo de enfrentar a esposa. Vou falar com a Darla, disse ele finalmente. Talvez possamos resolver alguma coisa. Eu sabia que ele não faria isso, ou fingiria falar com ela e depois me diria que Darla não concordaria, como sempre. Certo, assenti, decidindo dar a ele uma última chance de mostrar um pouco de coragem. Fale com ela. O resto da noite passou em um silêncio tenso. Terence foi para a sala assistir TV, e eu fiquei sentado na cozinha por um longo tempo, repassando as opções possíveis em minha mente. O depósito era realmente minúsculo, cerca de 6 metros quadrados, sem janelas e com uma única lâmpada pendurada no teto. A perspectiva de passar o resto da minha vida lá era deprimente. Mas o que mais me deprimia era a ideia de ter que me desfazer de coisas que não caberiam em nossa nova casa, especialmente a coleção de discos de vinil que Edward e eu passamos a vida inteira reunindo, mais de 200 álbuns, de jazz clássico a rock and roll dos anos 1960. Definitivamente não haveria espaço para eles no depósito. Na manhã seguinte, acordei com o som de móveis sendo movidos. Espiando para fora do meu quarto, vi Darla e Terence na sala de estar. Eles estavam empurrando o sofá contra a parede para abrir espaço. O que está acontecendo? Perguntei, me aproximando deles, enrolando o meu hobby. Estamos nos preparando para reorganizar os móveis, Darla sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. Terence disse, vocês conversaram sobre tudo ontem. Olhei para meu filho, que cuidadosamente evitava meu olhar. Conversamos, eu disse lentamente, mas eu não dei meu consentimento. Darla se endireitou, e o sorriso desapareceu do seu rosto. Achei que estava tudo resolvido. Os móveis do escritório serão entregues na quarta-feira, e queríamos começar a pintar a sala hoje. Ainda não decidi, Darla. Cruzei os braços. Essa é uma grande mudança.
Preciso de tempo. Não tenho tempo, ela disparou. Preciso começar a trabalhar em casa na segunda-feira. Se a sala não estiver pronta, posso perder esta oportunidade. Mãe, Terence finalmente olhou para mim. Por favor, isso é muito importante para nós. Senti a raiva crescendo dentro de mim. Eles nem me perguntaram. Simplesmente decidiram tudo por mim, confiantes de que eu cederia novamente. Preciso pensar sobre isso, eu disse com firmeza. Não toque em nada no meu quarto até eu tomar uma decisão. Mas, começou Darla. Não. Levantei a mão, interrompendo-a, é o meu quarto na minha casa. Tenho o direito de pensar sobre isso. Sem esperar por uma resposta, voltei para o meu quarto e fechei a porta. Meu coração batia forte. Pela primeira vez em muito tempo, eu desafiara Darla abertamente, e isso me fez sentir libertadora. Passei o dia inteiro pensando na situação. Uma parte de mim queria ceder, como sempre, em nome da paz na família. Outra parte, a determinada Marlene do passado, rebelou-se contra mais uma humilhação. À noite, eu ainda não tinha tomado uma decisão final. Por volta das 18 horas, bateram à minha porta. Raquel estava lá com uma xícara de chá. Trouxe um pouco de camomila para você, disse ela, me entregando a xícara. Posso entrar? Assenti e a deixei entrar. Eu ouvi o que está acontecendo, disse ela, sentando-se na beira da cama. Não é justo, mãe. Eles não podem te despejar para o depósito. Eles acham que podem, eu disse com um sorriso amargo, sentando-me ao lado dela. E, para ser sincero, eu os fiz acreditar que cederei a qualquer discussão. Mas não desta vez, né? Raquel me olhou esperançosa. Você não vai concordar. Suspirei, olhando para as prateleiras de discos enfeitadas na parede. Cada uma delas guardava lembranças, Edward e eu dançando ao som de Frank Sinatra no nosso primeiro aniversário, o pequeno Terence adormecendo ao som das canções de ninar da Ella Fitzgerald, nossas noites de jogos em família com discos dos Beatles tocando ao fundo. Não sei, respondi honestamente. Não quero causar problemas. Vamos lá, Raquel pegou minha mão. São eles que estão causando problemas, não você. Esta é a sua casa. Naquele momento, a porta se abriu sem bater. Darla estava parada na porta com uma fita métrica nas mãos. Ah, vocês estão aqui, disse ela, olhando rapidamente para nós. Raquel, vá ajudar seu pai com as caixas na sala. Que caixas? Perguntou Raquel. Para as suas coisas, Darla entrou no quarto e começou a medir a parede. Decidi não perder tempo. Começaremos a fazer as malas amanhã para podermos pintar as paredes no domingo. Eu não dei meu consentimento, Darla, eu disse, com a paciência se esgotando. Pedi para você não tocar no meu quarto. Marlene, suspirou ela com fingida paciência, não podemos esperar para sempre. Temos que tomar uma decisão agora. E eu já fiz o meu, respondi com firmeza. A resposta é não. Não vou me mudar para o armário. Darla congelou com a fita métrica nas mãos. Raquel prendeu a respiração. Como assim, não? Darla se virou lentamente para mim. Isso não está em discussão. Preciso de um escritório e preciso desta sala. Encontrei seu olhar sem desviar o olhar. Encontre outra solução. Tipo o quê? Darla cruzou os braços. Transformar o quarto da Raquel ou do Oliver? Eles são crianças. Precisam de espaço para estudar. E eu não preciso de espaço. Senti uma onda de indignação crescendo dentro de mim. Será que eu não sou uma pessoa? Você está aposentada, disparou Darla. O que vai fazer num quarto tão grande? Ficar olhando para o teto? O armário é grande o suficiente para você. Raquel engasgou com tamanha grosseria. Mãe, como você pode dizer isso? Cuide da sua vida, Darla lançou um olhar zangado para a filha. Vá para a casa do seu pai. Não, Raquel ficou ao meu lado. Vou ficar com a vovó.
Este é o quarto dela, e você não tem o direito de expulsá-la. Terence apareceu na porta, atraído pelas vozes alteradas. O que está acontecendo aqui? Ele olhou da esposa para a filha e para a mãe. Sua mãe se recusa a se mudar, disse Darla secamente. Ela diz que precisa deste quarto. Para quê, será? Para esta tralha? Ela apontou para as prateleiras com discos. Não é lixo, dei um passo à frente, sentindo algo se quebrar dentro de mim. Esta é a coleção do Edward e minha, nossa vida, nossas memórias. O Edward se foi há 5 anos, Darla revirou os olhos. É hora de seguir em frente. Esses discos estão só acumulando poeira. Você poderia vendê-los. Acho que alguns deles valem muito dinheiro. Vender? Senti o sangue sumir do meu rosto. Você quer vender meus discos? Por que não? Darla deu de ombros. Ninguém os escuta mesmo, e precisamos do dinheiro. Você sempre precisa de dinheiro, balancei a cabeça. Mas não às custas das minhas memórias. Darla, interrompeu Terence, incerto, talvez possamos realmente encontrar outra solução. Os registros da mamãe? Meu Deus, não comece, Darla o interrompeu com um aceno de mão. Achei que já tínhamos conversado sobre tudo. Precisamos deste escritório. É a nossa chance de finalmente nos livrarmos da dívida em que você nos meteu. Não fale assim na frente das crianças, Terence empalideceu. O que eu devo dizer? Fingir que está tudo bem? Darla levantou a voz. Precisamos de dinheiro. Preciso de um escritório, e vou consegui-lo, mesmo que tenha que levar toda essa tralha para o lixo. Ela pegou um dos discos da prateleira, um álbum raro do Chet Baker que Edward tinha me dado no nosso último aniversário. Não, corri para a frente, tentando agarrar o disco. Não ouse tocar nele. Ou o quê? Darla deu um passo para trás, segurando o disco acima da cabeça. O que você vai fazer, Marlene? Nos expulsar? Ela riu. Vamos lá. Todos sabemos que você tem medo de ficar sozinha. Você só continua morando aqui porque nós te aturamos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fiquei paralisado, sem acreditar no que ouvia. Terence encarou a esposa com os olhos arregalados. Raquel levou a mão à boca. O que você disse? Minha voz soou irreconhecivelmente calma. Você me ouviu, Darla baixou a mão com o disco, mas não o devolveu à prateleira. É hora de encarar a verdade. Esta é a nossa casa agora. Nós moramos aqui. Estamos criando nossos filhos aqui. E você? Você é apenas uma velha agarrada ao passado e nos impedindo de seguir em frente. Darla, Terence finalmente recuperou a voz, você está cruzando os limites. Não, ela está passando dos limites, Darla apontou o dedo para mim, ao se recusar a ceder o quarto que precisamos. Velha egoísta. Chega. Levantei a mão, interrompendo a torrente de insultos. Algo dentro de mim havia mudado. Era como se um muro tivesse desabado, retendo tudo o que eu vinha sentindo nos últimos anos. Você tem razão sobre uma coisa, Darla. É hora de encarar a verdade. Olhei ao redor do quarto, meu apartamento. O apartamento que eu ainda pagava com minha modesta aposentadoria. O apartamento onde eu havia permitido que minha cunhada me mandasse, me humilhasse, me tratasse como uma empregada. Esta é a minha casa, eu disse baixinho, mas com firmeza. Meu apartamento. Aquele que eu pago. Aquele para o qual deixei você se mudar há 3 anos por pena, porque você não tinha dinheiro para alugar nada depois que Terence perdeu todo o dinheiro no jogo. Darla empalideceu, mas continuou a me encarar desafiadoramente. E daí? Você não pode nos expulsar. Você não pode viver sozinha. Você tem medo de ficar sozinha. Você precisa mais de nós do que nós precisamos de você. Isso não é verdade, balancei a cabeça. Eu me virei sozinha por 2 anos depois da morte de Edward. Agora consigo me virar.
Olhei para Terence, que estava pálido e confuso, sem saber de que lado ficar. Eu aguentei tudo isso porque você é minha família, continuei. Achei que estava te ajudando. Mas eu estava errada. Eu não estava ajudando. Eu estava deixando você me usar, e isso acaba agora. Aproximei-me de Darla e, com delicadeza, mas firmeza, tirei o disco das mãos dela e o coloquei de volta na prateleira. Ninguém mexe nas minhas coisas, eu disse. Ninguém vai ficar no meu quarto, e se você não gostar, vai ter que procurar outro lugar para morar. Depois da nossa discussão, um silêncio opressivo tomou conta do apartamento. Darla me lançou um olhar fulminante, entrou no quarto e bateu a porta. Terence ficou parado na porta do meu quarto, claramente querendo dizer algo, mas sem conseguir decidir o que, simplesmente deu de ombros e seguiu a esposa. Raquel me abraçou forte e sussurrou: "Estou orgulhosa de você, vovó", antes de ir para o quarto dela. Até Oliver, que normalmente nunca saía do quarto, abriu uma fresta da porta e me olhou com uma nova expressão, de surpresa ou respeito. Fiquei sozinho, com o coração disparado e as mãos trêmulas, mas estranhamente calmo. Era como se eu tivesse me livrado de um fardo pesado que carregava há anos. Era tarde, por volta das 23 horas, mas eu sabia que não conseguiria dormir. Em vez disso, peguei um velho álbum de fotos que guardava na última gaveta da minha cômoda e me sentei na cama com ele. Folheando as páginas, mergulhei em memórias. Aqui estamos nós, Edward, jovem, sorridente, cheio de esperança, em frente a este mesmo apartamento no dia em que assinamos os papéis. Era 1987. Tínhamos pouco mais de 30 anos e Terence, 5. Ele segurava nossas mãos, tão pequenas, com cabelos despenteados e um sorriso torto. Seu dente da frente tinha acabado de cair. Nossa casa, disse Edward, passando o braço em volta dos meus ombros. Conseguimos, Marlene. Nossa própria casa. Trabalhamos como loucos para juntar dinheiro para a entrada. Edward trabalhava em turnos dobrados na fábrica, e eu trabalhava à noite no hospital. Economizamos em tudo, comemos macarrão barato, compramos roupas em brechós, abrimos mão de férias. Mas valeu a pena. A sensação de entrar em casa, sabendo que ninguém pode te expulsar, não tem preço. Virei a página. Lá estamos nós, arrumando a sala de estar. Edward pinta as paredes com uma calça jeans manchada de tinta. Eu lavo as janelas com um lenço na cabeça. E Terence carrega pequenas ferramentas com uma expressão séria. Fizemos toda a reforma sozinhos, sem contratar trabalhadores. Economizamos cada centavo. Mas como nos divertimos! Aumentamos o volume do som, cantamos, dançamos com pincéis e esfregões, fizemos pausas para comer pizza que pedimos apesar da nossa frugalidade, pequenas comemorações em meio aos nossos dias de trabalho corridos. A próxima foto é da nossa festa de inauguração. Nossos amigos, parentes e colegas lotaram a sala de estar. Todos trouxeram presentes, alguns trouxeram cortinas, outros trouxeram vasos, outros trouxeram vasos de flores. Lauren, lá estava ela no canto com uma taça de vinho, rindo da piada de alguém, nos deu o primeiro disco da nossa futura coleção, Bob Dylan. Tempo fora da mente, comecem pelos clássicos, disse ela. E assim fizemos. Todo mês, por mais apertado que fosse o dinheiro, comprávamos um disco novo. Era o nosso ritual. Depois do pagamento, íamos à loja de música e passávamos um bom tempo escolhendo, consultando uns aos outros. Jazz, rock, blues, música clássica, nossa coleção crescia, refletindo nossas mudanças de gosto e humor. Fechei o álbum e fui até a estante. Passei os dedos pelas lombadas, lendo os títulos familiares. Cada um era um pedaço da minha vida com Edward, nossos primeiros anos neste apartamento, o nascimento de Terence, sua infância, nossas férias em família e as noites tranquilas em que simplesmente sentávamos na sala ouvindo música e conversando sobre tudo o que havia no mundo. Edward sempre dizia que a música era a linguagem da alma. Ele amava jazz mais do que qualquer coisa, especialmente Miles Davis e Chet Baker. Eu era mais fã de rock clássico e folk, Bob Dylan,
Simon e Garfunkel, Joni Mitchell, mas encontramos soluções, descobrimos coisas novas juntos, criamos nosso próprio mundo musical. E agora Darla queria jogar tudo fora ou vender como lixo inútil, para dar lugar ao seu escritório na minha casa. Voltei para a cama e sentei-me, olhando pela janela para raio ar da noite. As luzes da cidade brilhavam na escuridão, refletindo as estrelas. Edward adorava aquela vista. Às vezes, à noite, ficávamos parados na janela, abraçados, olhando a cidade. Imagine quantas vidas, quantas histórias estão se desenrolando agora mesmo atrás de cada uma dessas janelas, ele dizia. O que ele diria se visse o que nossa família se tornou depois da morte dele? O que ele me aconselharia a fazer? Eu sabia a resposta. Edward sempre ensinou Terence a respeitar os outros e a assumir a responsabilidade por suas ações. Ele não aprovaria a forma como o filho permite que a esposa me trate. E certamente não teria ficado em silêncio se alguém tentasse expulsá-lo do próprio quarto. Como deixei as coisas chegarem a esse ponto? Esse pensamento me assombrava, forçando-me a reviver e analisar os eventos dos últimos anos. Depois da morte de Edward, fiquei devastada. Um ataque cardíaco repentino levou aos 64 anos. Ele nem sequer se aposentou, não viu Raquel ir para o ensino médio, não viveu para ver o nascimento de Oliver. Foi tão injusto, tão doloroso, que me senti entorpecida. No primeiro ano, eu simplesmente existi, indo trabalhar, voltando para casa, cumprindo as obrigações. Terence e sua família me visitavam todos os fins de semana, trazendo comida, ajudando na limpeza, me fazendo companhia. Eu era grata a eles pelo apoio. E então, quando Terence perdeu o emprego, não hesitei em convidá-los para morar comigo. Parecia a solução perfeita para todos. Eles não precisariam pagar aluguel e eu não ficaria sozinha. Além disso, eu poderia passar mais tempo com meus netos. No início, tudo correu bem. Darla cozinhava, Terence ajudava com reparos e tarefas domésticas pesadas, e as crianças enchiam o apartamento de vida e risos. Mas, gradualmente, quase imperceptivelmente, o equilíbrio de poder começou a mudar. No início, eram pequenas coisas. Darla reorganizava os móveis da cozinha para facilitar, sem pedir minha opinião. Depois, ela começou a comprar alimentos que eu nunca comia, explicando que eram melhores para mim. A partir daí, a rotina diária começou a girar em torno da agenda deles, não da minha. E, em algum momento, percebi que estava pedindo permissão para ligar a TV da minha própria sala de estar. Deixei que fizessem isso. Justifiquei para mim mesma, eles são jovens. Eles têm suas próprias vidas. Eu não quero interferir. Não é importante. São apenas pequenas coisas em prol da paz na família, para não ficar sozinha. Mas agora, olhando de fora, percebi que havia me traído, e não apenas a mim mesma. Traí a memória de Edward, a vida que vivíamos, os valores que prezávamos. Nunca teríamos permitido que alguém nos mandasse ou estabelecesse regras em nossa casa. E agora Darla queria me despejar do meu próprio quarto, vender a coleção de discos minha e de Edward e me trancar em um armário sem janelas. E ela teve a audácia de dizer que estava me aturando em minha própria casa. Chega! Isso tinha que acabar. Abri a gaveta do meu criado mudo e tirei uma pasta com documentos, a escritura do apartamento, a hipoteca, as apólices de seguro. Tudo estava em meu nome e no de Edward, e após a morte dele, somente no meu. Terence e Darla não tinham direito legal àquela propriedade. Eles só estavam ali porque eu permiti, e era hora de lembrá-los disso. Decidi que, pela manhã, iria ao banco e depois a um advogado. Precisava saber exatamente quais eram meus direitos e como poderia protegê-los. Chega de concessões à custa da minha dignidade. Com esse pensamento, finalmente fui para a cama. E, pela primeira vez em muito tempo, adormeci quase imediatamente, sem as habituais reviravoltas e pensamentos ansiosos. A manhã me recebeu com um sol brilhante e um silêncio incomum. Olhei pela janela. O carro de Terence estava no estacionamento, o que significava que eles não tinham ido embora.
provavelmente estavam apenas me evitando depois de ontem. Vesti-me rapidamente, escolhendo meu melhor terninho, o mesmo que eu costumava usar em reuniões importantes no hospital. Azul escuro, austero, inspirador de confiança. Prendi o cabelo em um coque impecável e até passei uma maquiagem leve. Olhando no espelho, não vi uma avó oprimida, mas uma profissional, uma mulher que sabia o seu valor. Quando saí da sala, encontrei Terence na cozinha. Ele estava sentado tomando uma xícara de café, com cara de quem não tinha dormido a noite toda. Bom dia, eu disse em tom neutro. Ele se encolheu e me encarou com olhos cansados. Mãe, sobre ontem, ele começou. A Darla não quis dizer isso. Ela só estava nervosa. Sem desculpas, Terence, servi-me de chá. A Darla disse exatamente o que pensa, e eu aprecio sua honestidade. Você vai a algum lugar? Ele olhou para o meu terno. Tenho coisas para fazer na cidade, eu disse, sem entrar em detalhes. Volto para o jantar. Ele assentiu, claramente sem querer continuar a conversa. Terminei meu chá, peguei minha bolsa e saí do apartamento, sentindo minha determinação crescer a cada passo. Minha primeira parada foi no banco. Minha consultora era uma jovem chamada Stephanie, com um sorriso profissional e um olhar atento. Como posso ajudá-la hoje, Sra. Harris? Perguntou ela enquanto nos sentávamos à sua mesa. Preciso de algumas informações sobre a minha hipoteca, disse eu, pegando uma pasta de documentos. Quero saber quanto ainda tenho para pagar e quais são os meus direitos como única proprietária do imóvel. Stephanie digitou algo no computador, analisando minha conta. A senhora tem um histórico de crédito muito bom, Sra. Harris, comentou. A senhora nunca deixou de pagar uma prestação em. Ela rolou a tela para baixo, todos os 38 anos da sua hipoteca. Impressionante. Senti uma onda de orgulho. Edward e eu sempre fomos disciplinados com nossas finanças, e eu continuei com essa disciplina mesmo depois da morte dele. Só faltam 3 parcelas, disse Stephanie. Depois disso, o apartamento será seu, sem ônus. 3 parcelas. Apenas 3 meses, e a hipoteca de 30 anos que fizemos com Edward quando éramos pais jovens com sonhos para o futuro estaria quitada. E os meus direitos? Perguntei. Posso despejar alguém do apartamento? Stephanie ergueu as sobrancelhas levemente. Você é o único proprietário, de acordo com os documentos. Isso lhe dá pleno direito de decidir quem pode morar na sua propriedade e quem não pode. Ela recomendou que eu consultasse um advogado especializado em habitação e me deu o contato de um advogado que ela conhecia e que era especialista nessa área. Uma hora depois, eu estava sentado no escritório de Richard Donovan, um senhor idoso com têmporas grisalhas e olhar penetrante. Então, Sra. Harris, deixe-me ver se entendi a situação corretamente. Ele olhou os documentos que eu lhe dera. Seu filho e sua nora moram no seu apartamento há 3 anos sem contrato de aluguel, não pagaram aluguel e agora estão tentando limitar seus direitos como proprietário. Assenti, sentindo uma estranha sensação de alívio por outra pessoa ter expressado aquilo tão claramente. E ontem, minha nora disse que eu só moro lá porque eles me toleram, acrescentei, mesmo sendo o meu apartamento e eu ainda pagando a hipoteca. O Sr. Donovan balançou a cabeça. Receio que este seja um caso clássico de abuso emocional de um idoso por parentes, disse ele. Infelizmente, me deparo com situações como essa com mais frequência do que gostaria. Abuso emocional. Essas palavras me atingiram como um tapa na cara. Eu nunca tinha pensado na minha situação nesses termos, mas era verdade. Humilhação constante, desvalorização dos meus sentimentos, desconsideração das minhas necessidades. Isso não é abuso? Quais são minhas opções? Perguntei, tentando parecer calmo. Como proprietário, você tem todo o direito de despejar inquilinos indesejados, explicou o advogado. Mesmo que sejam seus parentes, a lei está do seu lado. Ele explicou o procedimento, uma notificação formal de despejo especificando a data em que eles devem desocupar o imóvel. Se eles se recusarem, eu poderia recorrer à justiça. Mas eu recomendaria começar com uma conversa, acrescentou o Sr. Donovan.
explique a situação a eles. Diga que você conhece seus direitos e está preparado para defendê-los. Muitas vezes, só isso já é suficiente para fazer as pessoas reconsiderarem. Assenti, pensando no que ele havia dito. Eu não queria levar o assunto aos tribunais. Afinal, eles eram meu filho e meus netos. Mas eu não podia continuar vivendo em uma situação tão humilhante. E as crianças? Perguntei. Meus netos têm 17 e 14 anos. Não quero que eles sofram. Essa é uma questão difícil, admitiu o advogado. Mas, legalmente, eles são menores e estão sob os cuidados dos pais. Se você despejar os pais, os filhos vão com eles. Essa foi a parte mais difícil. A ideia de não ver Raquel e Oliver todos os dias era dolorosa. Mas será que a situação atual era melhor? Seria bom para eles crescerem em um lar onde a avó era humilhada e os pais brigavam constantemente? Agradeci ao Sr. Donovan pelo conselho e saí do escritório com um plano de ação e um modelo de aviso de despejo que ele me ajudou a redigir. No caminho para casa, parei em um café para recuperar o fôlego e refletir. Pedi uma xícara de chá e fiquei observando as pessoas que passavam, cada uma imersa em suas próprias vidas, seus próprios problemas, suas próprias alegrias. O que eu realmente queria? Despejar meu filho e sua família, ou apenas recuperar meu amor próprio, minha dignidade, o controle sobre minha própria vida? Não encontrei a resposta naquela xícara de chá, mas tinha certeza de que não poderia voltar a ser como era antes. Quando cheguei em casa, não havia ninguém além da Raquel. Ela estava sentada na sala com um livro, mas quando me viu, largou e se levantou. Mãe, eu estava preocupada. Você nunca sai por tanto tempo sem me avisar. Desculpe, querida, sorri, tocado pela preocupação dela. Eu tinha coisas importantes para fazer. Fui até a cozinha preparar o jantar, mas Raquel me seguiu. Vovó, eu queria falar sobre ontem, disse ela, parecendo preocupada. O que a mamãe disse foi horrível. Estou com tanta vergonha dela. Larguei as compras e me virei para minha neta. Você não precisa ter vergonha das ações dos seus pais, Raquel. Mas eu sou, ela balançou a cabeça. Não só por ontem, por tudo o que fazem com você. É como se você não fosse uma pessoa, apenas uma empregada doméstica conveniente. Eu percebi como era difícil para ela dizer isso. Uma garota de 17 anos não deveria sentir esse tipo de vergonha pelos pais. Fui a um advogado hoje, eu disse, decidindo ser honesta com ela. Descobri meus direitos como proprietária do apartamento. Raquel assentiu, sem parecer surpresa. Você vai despejá-los? Ainda não decidi, admiti. Mas não vou deixar que me tratem como fizeram nos últimos anos. Eu entendo, disse ela baixinho. E apoiarei qualquer decisão sua, mesmo que tenhamos que nos mudar. Suas palavras me tocaram profundamente. Aquela jovem demonstrou mais maturidade e compreensão do que seus pais. Obrigada, querida, abracei-a. Aconteça o que acontecer, estarei sempre aqui para você. Você sabe disso, né? Ela assentiu, apertando-se contra mim. Eu sei, e estarei aqui para você também. Ficamos ali por alguns minutos, encontrando conforto um no outro. Então me afastei e enxuguei os olhos. Vou me trocar, eu disse. Depois preparo o jantar. No meu quarto, sentei-me na cama, olhando as prateleiras de discos, as fotografias, todas as coisas que compunham a minha vida. E eu sabia que não podia mais deixar ninguém desvalorizá-la. Levantei-me e tirei uma mala velha do armário, a mesma que Edward e eu tínhamos usado nas nossas únicas férias juntos no Havaí, que tínhamos guardado para o nosso 20º aniversário de casamento. Abri-a em cima da cama e comecei a arrumar minhas coisas cuidadosamente. Eu tinha me decidido. Não ia adiar mais a conversa. Naquela noite, quando toda a família se reuniu para jantar, anunciei minha decisão. Tenho uma novidade, disse eu enquanto todos começavam a comer. Vou passar uma semana com a Lauren. Terrence congelou com o garfo na mão.
Darla ergueu o olhar e Raquel trocou um olhar rápido com Oliver. Para Lauren, perguntou Terence. Isso é inesperado. Por quê? Continuei comendo calmamente. Já faz tempo que estamos planejando passar um tempo juntos. Ela atualizou recentemente sua coleção de livros e quer me mostrar as novidades. Isso era meia verdade. Lauren e eu tínhamos conversado que seria legal passar alguns dias juntas, mas não tínhamos feito nenhum plano específico. No entanto, depois de consultar meu advogado, liguei para minha amiga e contei tudo. Ela imediatamente se ofereceu para me deixar ficar com ela. Quando você vai embora? A voz de Darla traiu sua irritação mal disfarçada. Amanhã de manhã, eu disse, passando manteiga no meu pão como se estivesse falando da coisa mais comum do mundo. Amanhã, Darla largou o garfo. Mas temos planos para o fim de semana. Quem vai cozinhar? Quem vai cuidar das crianças? Mal consegui conter um sorriso. É claro que o primeiro pensamento foi quem iria atendê-los. Eles não são mais bebês, Darla, apontei. A Raquel tem 17 anos, o Oliver tem 14. Eles conseguem se cuidar sozinhos por alguns dias. E quanto à cozinha, dei de ombros, tenho certeza de que você vai se sair muito bem. Afinal, a casa é sua, como você comentou recentemente. Darla corou, mas não disse nada, claramente sem querer começar outra discussão na frente das crianças. Terence pareceu confuso. Tem certeza, mãe? Talvez você possa remarcar. Estou atolado de trabalho e vou chegar tarde em casa. Não, Terence, balancei a cabeça. Meus planos já estão definidos. Lauren está me esperando, e eu quero dar um tempo depois de tudo o que aconteceu recentemente. Houve uma pausa constrangedora. Todos sabiam a que tudo eu estava me referindo. Certo, Terence finalmente disse. Claro, mãe. Você precisa de um descanso. Nós daremos um jeito. Raquel cruzou meu olhar com o meu do outro lado da mesa e assentiu levemente. Ela entendeu o que estava acontecendo e me apoiou. Eu sei cozinhar, ofereceu. Enquanto você estiver fora, mãe, eu sei todas as suas receitas. Obrigada, querida, sorri para ela. Mas não exagere. Você já tem muita coisa para fazer. O resto do jantar transcorreu em silêncio tenso. Darla começou a comer com entusiasmo, mal tocando na comida. Terence parecia perdido, como uma criança que de repente percebeu que seus pais não eram todo-poderosos e nem sempre estariam presentes. Oliver, como sempre, terminou rapidamente sua refeição e pediu permissão para sair da mesa e voltar aos seus jogos de computador. Apenas Raquel se comportou normalmente, falando sobre as notícias da escola e os planos para o fim de semana. Depois do jantar, retirei-me para o meu quarto para terminar de fazer as malas. Eu estava dobrando cuidadosamente as roupas na mala quando alguém bateu à porta. Era Terence. Posso entrar? Perguntou, hesitante. Ele se mexia de um pé para o outro na porta. Claro, eu disse, gesticulando para que ele entrasse. Ele entrou, olhou ao redor como se estivesse vendo meu quarto pela primeira vez e sentou-se na beira da cama. Mãe, eu queria me desculpar, ele começou, por Darla, por mim, por tudo o que aconteceu. Continuei arrumando as malas sem olhar para ele. Sabe, Terence, desculpas só importam quando vêm acompanhadas de troca. Eu entendo, disse ele, abaixando a cabeça. E prometo que tudo vai mudar. Encontraremos outra solução com o escritório da Darla. Ela vai conversar com o chefe. Não se trata do escritório, finalmente me virei para ele. Trata-se de respeito, de entender limites, de perceber que esta é a minha casa e que mereço ser tratada como um ser humano nela. Terence assentiu, ainda sem olhar para cima. Eu sei, e a culpa é minha. Eu deveria ter parado com isso há muito tempo. Sim, deveria, concordei. Mas você escolheu o caminho de menor resistência. Como sempre. Ele se encolheu ao ouvir essas palavras, e eu senti um pouco de pena dele. Meu filho sempre fora um sujeito de temperamento fraco,
preferindo ceder para evitar conflitos desde criança. Edward tentará ensiná-lo a se defender, mas, aparentemente, era apenas um traço de caráter que não podia ser mudado. Eu vou mudar, disse ele com uma determinação inesperada. Vou provar que posso ser diferente. Ok, concordei. Vou esperar. Ele se levantou, claramente querendo dizer algo mais, mas mudou de ideia e me abraçou brevemente, sem jeito, como não me abraçava há anos. Boa viagem, mãe, disse ele, e foi embora. Fechei a porta atrás dele e voltei a arrumar as malas, me perguntando se ele realmente cumpriria a promessa. Uma parte de mim queria acreditar que ele cumpriria, mas outra, mais realista, duvidava. Muitas vezes, ele dizia uma coisa e fazia outra. De manhã cedo, enquanto todos ainda dormiam, terminei de arrumar as malas e chamei um táxi. Deixei um bilhete na cozinha lembrando-os de coisas simples: regar as flores, alimentar os peixes do aquário e ligar a máquina de lavar louça, as tarefas domésticas habituais que eles certamente esqueceriam sem meus lembretes. Lauren me recebeu de braços abertos. Bem-vinda ao quartel-general da Resistência, ela riu, me ajudando com a mala. Você finalmente conseguiu, Marlene. Estou orgulhosa de você. A casa dela, uma casinha pequena, mas aconchegante, num bairro tranquilo de Hayward, era o completo oposto do meu apartamento. Havia livros por toda parte, almofadas coloridas, lembranças inusitadas de suas viagens, pinturas de artistas locais. Não havia nenhum traço da formalidade ou da ordem rigorosa que Darla tanto valorizava. O quarto de hóspedes é seu, Lauren me mostrou um cômodo pequeno, mas iluminado, com vista para o jardim. Sinta-se em casa. Depois, tomaremos um vinho e faremos planos de vingança. Ri, sentindo a tensão dos últimos dias começar a se dissipar. Sem vingança, apenas justiça. Chato, ela piscou. Mas apoiarei qualquer decisão que você tomar. A semana na casa da Lauren passou voando. Fomos ao cinema, a um museu, a um show no parque. Preparamos o jantar juntas, jogamos jogos de tabuleiro, conversamos sobre livros. Era como se eu tivesse voltado ao tempo em que eu era apenas Marlene, uma mulher com seus próprios interesses, opiniões e desejos. Não uma avó, não uma governanta, não um fantasma em minha própria casa. Todas as noites, Raquel me ligava para contar como estavam as coisas em casa. Segundo ela, Darla estava furiosa por eu ter ido embora, mas tentava não demonstrar. Terence estava passando mais tempo no trabalho do que em casa. E Oliver, para surpresa de todos, começou a ajudar nas tarefas domésticas, lavando louça, tirando o lixo e até preparando o jantar no domingo. Ele sente sua falta, vó, disse Raquel. Embora nunca vá admitir. Isso me aqueceu o coração. Eu também sentia falta dos meus netos. Apesar de tudo o que tinha acontecido, eles faziam parte da minha vida, da minha família. Um dia antes de retornar, encontrei-me com o Sr. Donovan, meu advogado. Discutimos os próximos passos, e ele me entregou o aviso oficial de despejo, um documento elaborado de acordo com todos os requisitos legais. 30 dias, disse ele. Por lei, você deve dar a eles pelo menos 30 dias para se mudarem. Se eles não saírem dentro desse prazo, entraremos com uma ação judicial. Li o documento com atenção. Estava escrito em linguagem jurídica seca, sem emoção, apenas uma declaração de fato de que eu, como proprietário do imóvel, estava exigindo que o espaço residencial fosse desocupado em 30 dias. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou o Sr. Donovan, notando minha expressão pensativa. Ainda não é tarde para mudar de ideia. Balancei a cabeça. Não, tenho certeza que é necessário. Ele assentiu e apertou minha mão. A senhora é uma mulher forte, Sra. Harris. Não deixe ninguém convencê-la do contrário. No dia em que voltei, senti uma estranha mistura de ansiedade e determinação. Por um lado, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Por outro, eu tinha medo da reação do meu filho, da minha nora e até dos meus netos. Será que eu estava sendo cruel demais? Será que eu estava destruindo nossa família para sempre?
Como se estivesse lendo meus pensamentos, Lauren me abraçou antes de eu ir embora. Lembre-se, Marlene, disse ela, você não está destruindo sua família. Eles fizeram isso com a atitude deles em relação a você. Você está apenas restaurando a justiça e a sua dignidade. Assenti, grata pelo apoio dela, e entrei no táxi que me levaria para casa. Raquel abriu a porta do apartamento. Ao me ver, ela se iluminou e correu para me abraçar. Vovó, finalmente! Sentimos tanta falta de você. Oliver apareceu atrás dela, ainda tão desajeitado como sempre, com a franja caindo sobre os olhos, mas desta vez sem fones de ouvido. Oi, mãe, disse ele, e para minha surpresa, me abraçou também, embora mais reservado que a irmã. Também senti sua falta, sorri, tocada pelo reencontro. Como você conseguiu se virar sem mim? Nós sobrevivemos, Raquel revirou os olhos. Mamãe tentou cozinhar, mas digamos que pedimos muita comida para a viagem. Ri e entrei no apartamento. A primeira coisa que notei foi a bagunça. Não era catastrófica, mas era perceptível, as coisas estavam fora do lugar, havia poeira nas prateleiras e louça suja na pia, tudo que eu costumava manter arrumado sem nem pensar. Mamãe e papai estão em casa? Perguntei, tirando o meu casaco. O pai está na sala, respondeu Raquel. A mãe está no trabalho, mas ela deve voltar logo. Assenti e fui para a sala. Terrence estava sentado no sofá, zapeando distraidamente pelos canais da TV, ouvindo meus passos, ele olhou para cima. Mãe, ele se levantou de um pulo. Você voltou. Como você pode ver, sorri, notando o cansaço que ele demonstrava. Como você está? Ótimo, ele deu de ombros. Você descansou bem? Maravilhoso, sentei-me na cadeira à sua frente. Lauren mandou um oi. Fazia tempo que não nos divertíamos tanto. Terrence assentiu, claramente sem saber o que mais dizer. Seguiu-se uma pausa constrangedora. A Darla ainda está no trabalho? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Sim, ela vai trabalhar até tarde hoje. Terrence esfregou o pescoço, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Ela está muito ocupada com sua nova promoção. Entendo, concordei. Quando ela voltar, precisamos conversar, todos nós. Algo no meu tom o deixou tenso. Sobre o quê? Sobre o nosso futuro, respondi simplesmente. Sobre como vamos viver de agora em diante. Terrence baixou os olhos, como se entendesse o rumo da conversa. Ok, disse ele finalmente. Conversamos quando Darla voltar. Concordei e me levantei. Vou desfazer as malas e descansar um pouco da viagem. No meu quarto, fiquei aliviada ao descobrir que tudo estava intocado. Ninguém havia tocado nos meus discos, movido os móveis ou preparado o local para transformá-lo em um escritório. Era um bom sinal. Talvez Terrence tivesse realmente conversado com Darla como disse que faria. Desfiz minha mala, tomei um banho e vesti roupas limpas. Depois, ajudei Raquel a fazer o jantar, só macarrão com molho de legumes. Mas depois de uma semana de entregas e refeições congeladas, as crianças ficaram animadas por terem uma refeição caseira. Darla chegou em casa por volta das 8, depois de terminarmos o jantar e tirarmos a mesa. Ela entrou no apartamento com cara de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Ah, Marlene, ela assentiu ao me ver. Você voltou. Sim, como prometido, sorri. Como foi sua semana? Tudo bem, ela pendurou o casaco no cabide. Muito trabalho. Novas responsabilidades levam tempo. Entendo, assenti. O Terrence disse que você vai ficar até tarde todos os dias. Sim, ela se dirigiu para a cozinha. Sem um escritório em casa, tenho que ficar mais tempo no trabalho. Uma dica sutil que preferi ignorar. Podemos conversar? Perguntei. Todos nós. Tenho uma novidade. Darla se virou, olhando para mim com desconfiança. Que novidades? Vamos para a sala, sugeri. Para não precisarmos nos repetir.
Ela deu de ombros e me seguiu. Terence já estava sentado ali, olhando alguma coisa no celular. Raquel e Oliver se juntaram a nós, sentados um ao lado do outro no sofá. Eu continuei de pé, sentindo que era a coisa certa a fazer. Pensei muito durante minhas férias na casa da Lauren, comecei, sobre nossa situação, sobre como vivemos nos últimos 3 anos e sobre como quero viver de agora em diante. Darla cruzou os braços sobre o peito, claramente se preparando para se defender. Terence pareceu alarmado. E cheguei à conclusão de que isso não pode continuar, eu disse, tirando o aviso de despejo do bolso. Então, tomei uma decisão. Entreguei o envelope a Terence. Ele abriu lentamente, leu o conteúdo e seu rosto ficou branco. O que é isso? Darla arrancou o papel das mãos dele e leu rapidamente o texto. Que bobagem é essa? Um aviso de despejo? Você está brincando? Não, Darla, balancei a cabeça. Nunca falei tão sério. Vocês não podem nos despejar, ela amassou o papel, esta é a nossa casa. Não, olhei calmamente em seus olhos. Esta é a minha casa. Pago a hipoteca dela há 38 anos. Deixei você entrar aqui há 3 anos por compaixão. Mas você transformou minha hospitalidade em um direito de mandar em mim. Darla parecia ter sido espancada. Nós mandamos em você? Ela riu, mas não havia alegria em seu riso. Nós cuidamos de você. Nós te alimentamos, limpamos sua sujeira, lavamos sua roupa. Não, Darla, balancei a cabeça. Eu cozinho para a família inteira. Limpo o apartamento, lavo sua roupa e, em troca, você me chama de velho fardo e tenta me expulsar do meu próprio quarto. Darla abriu a boca para discutir, mas não conseguiu pensar em uma resposta. Mãe, Terence finalmente recuperou a voz, vamos discutir isso. Tenho certeza de que podemos dar um jeito. Dê um jeito, Terence, olhei para o meu filho. Estou me comprometendo há 3 anos. Cedi em tudo, desde a disposição dos utensílios da cozinha até a programação da TV. Fiquei quieto quando a Darla me insultou, remexeu nas minhas coisas e menosprezou meus sentimentos. Aguentei você jogando seu dinheiro fora em vez de economizar para comprar uma casa própria. Deixei você pensar que esta era sua casa, mesmo com as prestações da hipoteca saindo da minha conta o tempo todo. Terence abaixou a cabeça, reconhecendo a verdade das minhas palavras. E sabe qual é a parte mais triste? Continuei. Fiz isso por amor, porque vocês são minha família. Mas recentemente percebi que amor de verdade não é deixar os outros te tratarem como capacho. Amor de verdade é estabelecer limites saudáveis e exigir respeito. E é por isso que você está nos expulsando, disse Darla com amargura. Seu único filho e netos. Estou lhe dando 30 dias para encontrar outro lugar para morar, respondi. É mais do que a lei exige, e estou disposto a ajudar com o primeiro mês de aluguel, se precisar. Que generosidade, bufou Darla. Você já pensou nas crianças? Elas vão ter que mudar de escola, amiga. Na verdade, olhei para Raquel e Oliver, eu queria convidá-los para ficarem comigo, se quiserem. Há quartos disponíveis, bastante espaço. O quê? Darla se levantou de um pulo. Você quer separar a nossa família? Não, balancei a cabeça. Estou oferecendo uma escolha a eles. Raquel tem 17 anos. Ela vai se formar no ensino médio em 1 ano. Oliver tem 14. Ele tem idade suficiente para tomar suas próprias decisões. Se eles quiserem ficar com você, eu entenderei. Se eles quiserem ficar aqui, minha porta estará sempre aberta. Darla se virou para as crianças. Vocês ouviram essa loucura? Ela quer destruir a nossa família. Raquel trocou olhares com o irmão. Mãe, ninguém está destruindo a família, disse ela baixinho. A vovó só quer ser tratada com respeito, e eu a entendo. Então, você está do lado dela? Darla estreitou os olhos. Depois de tudo o que fizemos por você? Não vou tomar partido, Raquel se endireitou.
Mas eu vi como você tratou a vovó todos esses anos, e isso não está certo. Darla olhou para Oliver. E você? Vai trair seus próprios pais também? Oliver, que até então estivera em silêncio, suspirou. Mãe, pare de ser tão dramática. Ninguém está traindo ninguém. Esta é a casa da vovó, e você e o papai não foram muito gentis com ela. Darla parecia ter sido traída por todos que amava. Ela se virou para Terence em busca de apoio, mas ele estava olhando para o chão, claramente relutante em se envolver. Tudo bem, disse ela finalmente. Tudo bem. Então é assim que vai ser. Bem, Marlene, você venceu. Vamos nos mudar como você quer, mas não pense que ainda seremos uma família depois disso. Seremos sempre uma família, respondi. Mas agora nos meus termos, com respeito mútuo e limites saudáveis. Darla bufou, pegou sua bolsa e saiu do apartamento, batendo a porta atrás de si. Terence ficou sentado ali por mais alguns segundos, depois suspirou profundamente e a seguiu, como sempre, escolhendo o caminho de menor resistência. Ficamos nós três, eu e meus netos. Houve um silêncio quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio na parede. Vovó, disse Raquel finalmente, tem certeza de que não se importa se ficarmos com você? Claro que não, sorri. Esta é a sua casa tanto quanto a minha, mas a decisão é sua. Elas trocaram olhares, comunicando-se silenciosamente. Eu fico, disse Raquel com firmeza. Pelo menos até terminar a escola. Depois veremos. Eu também, Oliver assentiu. A internet aqui é boa para jogar. Ri, sentindo um alívio genuíno pela primeira vez em muito tempo. Então está resolvido. Vamos nos virar juntos. Eles foram para seus quartos, Raquel para se preparar para a prova de amanhã, Oliver para retornar às suas batalhas virtuais. Eu fiquei na sala, olhando para a porta fechada atrás da qual Terence e Darla haviam desaparecido. Eu sabia que eles voltariam para pegar suas coisas, conversar com as crianças, talvez tentar me fazer mudar de ideia, mas eu não mudaria minha decisão. Chega de concessões às custas da minha própria dignidade. Fui até a estante de discos na sala de estar, a mesma coleção que Edward e eu passamos a vida inteira reunindo e que Darla queria jogar fora. Passei os dedos pelas lombadas, procurando um em particular. Lá estava, o de Miles Davis. Tipo de azul, o álbum favorito de Edward. Tirei o disco cuidadosamente da capa e o coloquei no toca-discos. Os sons suaves e melancólicos da trombeta enchiam a sala. Fechei os olhos, permitindo que a música me envolvesse, me transportasse de volta aos dias em que Edward e eu sentávamos ali à noite, de mãos dadas, sonhando com o futuro. Você ficaria orgulhoso de mim, eu disse a ele em minha mente. Finalmente me defendi. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. Terence poderia ficar ofendido. Darla certamente guardaria ressentimento, e até meus netos poderiam reconsiderar a decisão de ficar comigo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha vida, que não era um fantasma na minha própria casa, mas sim a sua legítima dona. Abri os olhos e sorri enquanto contemplava as paredes familiares, as fotografias sobre a lareira, as poltronas aconchegantes onde costumávamos nos sentar em família. Esta casa já vira tantas histórias, felizes e tristes, comuns e extraordinárias. E agora um novo capítulo começava, o meu capítulo. Aumentei um pouco o volume e comecei a me mover no ritmo da música, lenta e incerta no início, mas aos poucos com mais liberdade. Eu não dançava há quanto tempo? 5 anos. Desde que Edward faleceu. Mas meu corpo se lembrava dos movimentos, do ritmo, da sensação de liberdade que a música me dava. Girei pela sala de estar, deixando os sons do trompete de Miles Davis me guiarem, assim como Edward um dia me guiara na dança. E a cada passo, a cada curva, eu sentia o peso de anos de humilhação e abnegação cair dos meus ombros. Esta era a minha casa, a minha vida, e eu finalmente havia recuperado o direito de controlá-la. Quando o disco terminou, parei no meio da sala, sentindo-me um pouco sem fôlego e agradavelmente cansado.
Pela primeira vez em muito tempo, sorri sem esforço, sem precisar esconder meus verdadeiros sentimentos. Raquel estava parada na porta, me observando com um sorriso terno. Você estava dançando, vovó, disse ela. Não te vejo dançar desde o vovô. Sim, concordei. É hora de lembrar como fazer. Ela veio até mim e me abraçou. Que bom que você voltou, sussurrou. O seu verdadeiro eu. Retribuí o abraço apertado, sabendo o que ela queria dizer. Eu realmente estava de volta, não apenas de volta àquele apartamento, mas de volta a mim mesma. A Marlene Harris que sabia o seu valor e não tinha medo de se defender. E esta Marlene não iria a lugar nenhum,